Comunicação pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amapá, especialista em MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em Ciências Contábeis pelo Centro de Ensino Superior do Amapá. Atualmente é professora do curso de Tecnologia em Secretariado e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá. Eu passo agora a palavra à professora Eliana para que possa dar início às comunicações da noite. Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar mais um momento interessante do nosso evento, que se refere às comunicações orais. Nós teremos aqui 2 blocos de comunicações. A primeira, realizada por egressos do nosso curso, os mestres em educação, os que defenderam a dissertação de mestrado na linha Educação, Cultura e Diversidade este ano, e na sequência nós chamaremos os integrantes do grupo de pesquisa Educação, Decolonialidade, Gênero e Diversidade Sexual. Então eu convido a compor a mesa aqui comigo o Marcelo Conceição da Rocha Campos, palmas para o Marcelo, novo mestre em educação. A Michele Pastana Tito Sanches. O Rômulo Cambraia Ribeiro. A Gisele Paula Batista. E a Gemina de Araújo Moraes Andrade. Então, qual será a dinâmica dessa mesa? Cada um vai falar 10 minutinhos sobre o seu trabalho, tá? Sem apresentação de slides, só para comunicar uma forma de prestação de contas à sociedade sobre o trabalho que eles realizaram durante o mestrado. Então, a gente pode começar com o Rômulo, 10 minutinhos, tá bom? E na sequência, Gisele, Marcelo, Michele e a Angelina. Boa tarde a todas e a todos. Como já fui apresentado aqui pela professora Eliana, eu sou o Rômulo, recém-saído do programa de mestrado em Educação da Universidade Federal. Eu e os meus colegas, que agora estão na vida na pesquisa, compomos então a primeira turma. Tivemos esse privilégio, de compor a primeira turma de mestrado em Educação aqui na Universidade Federal do Amapá. E como o tempo é curtinho, eu vou tentar ser o mais breve possível. Quem me conhece sabe que é difícil ser breve. Enfim, o título da minha pesquisa é a seguinte: está pensando que travesti é bagunça? Decolonialidade e resistência nas experiências escolares de travestis e transexuais de Macapá, AP. E aí, o que me motivou a abordar esse tema, a trabalhar travestilidade, transexualidade no campo da educação básica? Bom, resumidamente, meu histórico de vida, uma década de vida voltada, trilhada, vivenciada com travestis transexuais, me fez ver, sentir, entender a vida travesti, a vida transexual, e por uma outra óptica, não só de viver aquela vida com aquelas pessoas, mas de entender que havia, então, um contexto social, histórico, hegemônico, que as colocavam em lugares de exclusão, de sofrimento, de preconceito, de transfobia, muitas das vezes sentidas
sentido também por mim, quando estava na companhia das minhas amigas. Então, também, algumas vezes, me travesti e, por alguns momentos, eu tive desejos de transexualidade também. Mas foi extirpado de mim por conta justamente desse emaranhado social que a gente se encontra e dessa hegemonia que a gente não enxerga e apenas é jogado por essa força, por esse poder, né? E aí eu fui, então, tentando entender como era que isso acontecia. E para o mestrado, claro, já depois que eu passei pelo processo seletivo, dentro do programa de pós-graduação em educação, nas disciplinas a gente foi burilando o projeto e nós chegamos na seguinte problemática: de que maneira ou de que forma travestis e transexuais conseguiam ou conseguem resistir e construir formas de enfrentamento ao preconceito no período da educação básica, dentro da escola, e conseguem passar por esses momentos. Esse foi o ponto X, então, da minha pesquisa. Essa foi a problemática, né? Claro que a gente teve todo um levante bibliográfico, dentre os quais não teria como não citar, por exemplo, Malta Neto, que é quem vem falando sobre decolonialidade, e aí eu deixo para minha parceira de estudos de decolonialidade explicar um pouquinho sobre isso, que é a Michele, senão eu vou me estender muito. E para falar sobre gênero, sobre sexualidade, eu trouxe então Foucault, trouxe Guacira Lopes Louro, trouxe Butler e afins, né? E aí, nas análises dos dados, do que foi feito através da pesquisa, por meio da pesquisa, claro que são vários os resultados, né? A minha seção de análise de dados se desdobra em 3 momentos. Mas a que fica mais clara, mais nítida para a gente é que a forma com que travestis e transexuais operam dentro da educação básica para enfrentar os preconceitos, para resistirem a esse campo que, querendo ou não, é um campo de hostilidade para a sexualidade diferente da sexualidade hegemônica. A forma como elas conseguem lidar com esse momento e terminar os estudos, ou então desistirem dos mesmos, é através do vínculo afetivo, através da amizade. Então, a gente analisou que a amizade para as travestis, para as transexuais, no ensino básico, é uma categoria indispensável para que elas possam desenvolver suas vidas escolares, certo? Podendo chegar até o final, até a conclusão do ensino básico, como foi o caso das colaboradoras da pesquisa. Foram 3 colaboradoras, 2 travestis, uma transexual. As 3 conseguiram terminar o ensino básico, mas a gente sabe que existem muitas outras realidades onde elas não conseguem terminar. Mas até para essas que não conseguem terminar, a amizade também é categoria de apoio para essas vivências. E aí a gente analisou que a amizade, para Foucault, é uma categoria importantíssima que leva o sujeito a romper com o que está posto hegemonicamente, que é o que a gente vê muito, por exemplo, quando o capitalismo nos individualiza, nos separa, nos segrega. Então, fazer amizades para travestis, transexuais, dentro da escola, é um ato de resistência, é um ato de coragem, é um ato de enfrentamento que protege a vida dessas pessoas. Bom, em relação à pesquisa, por isso que nós conseguimos apurar, ficaram outros elementos, claro, que hoje
a gente tem a vontade de fazer pesquisas posteriores em relação ao doutorado, por exemplo, que vai ficar para a gente tentar responder essas questões, como, por exemplo, e as professoras travestis? De que forma se tornaram professoras e como é que a amizade para elas hoje significa momento em que elas podem vislumbrar vivências para outras travestis transexuais e oportunidades de vida para essas travestis transexuais. Então, foram interrogações que ficaram dentro dessa pesquisa, porque numa pesquisa só a gente não consegue abarcar tudo, né? E essas interrogações que ficam aqui é importante para a gente dar continuidade a essas pesquisas. Bom, em relação ao que eu tinha para falar, é tudo. Muito obrigado pela atenção. Dando prosseguimento, seguindo na mesma linha do Rômulo, para falar um pouquinho brevemente, porque a gente que está hoje no campo da pesquisa sabe que foram muitas coisas abordadas, mas claro que 10 minutos a gente não dá conta nem de falar aqui do resumo, que foi um resumo muito extenso. Enfim, então, o título da minha pesquisa abordava sobre tecnologia social. Tecnologia social, contribuição educativa na perspectiva da comunidade de Mazagão Velho para a preservação de saberes. Então, eu fui a campo para pesquisar como é que é uma comunidade tradicional de matriz, de raiz africana, que é a comunidade de Mazagão Velho, como é que esses moradores, aquelas famílias, eles poderiam utilizar suas próprias tecnologias sociais, claro, não aquém as tecnologias convencional, a tecnologia que nós estamos acostumados, que é essa tecnologia grossa, essa tecnologia que a gente usa no dia a dia, né? Como utilizar as próprias tecnologias para preservar um saber ou os saberes que essas comunidades detêm, que são saberes milenares, como saberes que eles utilizam para a produção de farinha, como o tipiti, a peneira, o rodo. Então, são esses saberes que, com o avançar das tecnologias dominantes, esses saberes estão se perdendo na comunidade. Mas como que a comunidade ela pode fazer um arranjo local e fazer com que esses saberes se perpetuem dentro da sua comunidade? E fui a campo e, por meio da estratégia de pesquisa ciclo de cultura, que eu consegui chegar ao resultado da minha pesquisa. Muito obrigada. A professora Eliana sempre via a minha pesquisa dentro dessa estratégia ciclo de cultura e bateu muito nisso. E eu gostei muito de entender da qualificação. Como o ciclo de cultura, que é uma estratégia de pesquisa utilizada por Paulo Freire, né, eu consegui reunir um pequeno grupo de famílias, né, e com eles, a partir dele, na perspectiva deles, construir as ações que os levariam a preservar seus próprios saberes na comunidade. E é isso, gente. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes mais uma vez. Publicamente, é a primeira vez que eu estou falando, depois da defesa, da pesquisa que foi implementada no mestrado. E como foi uma defesa muito longa, que durou mais de 2 horas e meia, eu nem sequer tive a oportunidade de agradecer a quem tem um papel decisivo nesse processo, que me desafiou a fazer a pesquisa, né, que foi a minha queridíssima, justíssima orientadora, a professora Helena Paixão, que aqui está do lado. Professora, obrigado. Eu tive o privilégio de ingressar, de ingressar no processo seletivo. A ideia era diametralmente oposta à que foi desenvolvida, né? Eu trabalhava com economística, justamente essa relação da linguagem com as questões ambientais, e a partir desse contato com a orientação eu descobri um outro mundo, né? O título da pesquisa foi Educação Ambiental Popular, possibilidade metodológica para a problematização das questões socioambientais na área pela Fortaleza. O nome é longo, mas eu vou explicar o título também. Vejam bem, em 2013 eu participei de uma auxiliar de pesquisa, né, de um projeto lá dentro do Igara pela Fortaleza, e a partir daquele momento que surgiu esse ímpeto
para trabalhar as questões socioambientais lá. Naquele momento, nós trabalhamos com percepções ambientais dos moradores, né? E a partir da literatura, né, que nós descobrimos, a partir dessa lapidação das orientações, a gente tentou subverter essa visão tradicional de que a educação ambiental ela está restrita ao aspecto formal. Né? A gente só vê a educação ambiental, tem uma tendência, na verdade, na educação ambiental a partir da escola, dentro da escola. Né? Então, a gente foi desafiado a ir lá e tentar construir, tentar realmente verificar a possibilidade de construir uma proposta com e realmente junto, né, a população e a partir deles, quem sabe estabelecer estratégias, proposições para que se pudesse reverter aquele quadro, né, ambiental posto. O Igarapé da Fortaleza, para quem não sabe, fica aqui próximo, né, tem uma Capela Santana, 15 km exatos daqui, né, e tem uma característica interessante, que daí é que chama a atenção para essa questão que foi objeto da pesquisa, justamente o quê? O Igarapé da Fortaleza faz parte de uma área de proteção ambiental, né, então você tem uma visão de que é realmente preservado, tá? E ao mesmo tempo é um local que sofre um processo forte de urbanização. Né? A gente vê que a gente observa muito lixo espalhado, né? Então, Igarapé, poluição do rio, enfim, a gente está com a situação, algumas questões que foram levantadas no decurso da pesquisa. Então, isso realmente saltou os olhos para tentar verificar de que forma pudesse se criar um processo de regressão a partir e junto da comunidade. Então, nesse ínterim também, que foi que eu descobri a questão de trabalhar com a educação ambiental popular, que é uma possibilidade também de mobilizar a comunidade, de fortalecer o processo de participação e, junto a eles, tentar não só desvelar aquela realidade, mas também, quem sabe, sugerir algumas proposições de coisas que aconteceu. Nós utilizamos alguns elementos aderentes ao ciclo de cultura, é claro que não dá para trabalhar com todo o ciclo de cultura, tal como foi implementado na década de 40, pelo Paulo Freire, mas nós trouxemos alguns elementos, como o caso dos temas geradores, que no meu caso foi especificamente a água, o lixo e o esgoto. Trabalhamos com imagens também, que é um elemento que faz parte dessa estratégia de pesquisa, e trabalhamos a técnica da roda de conversa, que foi o grande ponto nevrálgico, o ponto mais importante, né, que a partir dessa roda de conversa que se obteve os dados necessários, que foram apenas complementados depois com algumas coletas de depoimentos. E, especificamente em relação aos resultados, nós podemos experienciar dentro do Igarapé e conhecer também alguns trabalhos que haviam sido feitos com outra proposta, com outra vertente, claro, uma vertente conservadora, inclusive, de projetos que foram implementados lá, que foi o caso do GARI, do Cadeia Comunitário, do Agente Ambiental Comunitário, do projeto Bens, que são projetos importantes, que foram projetos muito importantes, inclusive premiados nacionalmente, que é o caso do Agente Comunitário, Ambiental Comunitário, que foi premiado nacionalmente, né? Mas que fazem parte de uma vertente que a gente chama de educação ambiental conservadora, né? Que se resume apenas à observação do meio ambiente na condição de fauna, flora, de rio. E a gente queria tentar ir um pouco além. Né? A pesquisa também permitiu a visualização, a detecção pelos próprios moradores, né? De algumas questões vivenciadas por eles, no caso, por exemplo, da ausência do poder público, de lixo espalhado, realmente, de poluição do rio, da falta de participação das empresas que deveriam estabelecer um regime de compensação para a comunidade, mas não o fazem. Enfim, isso tudo veio a partir da ótica, da visão de cada um dos moradores, né, dentro da roda de conversa. E o mais interessante, que realmente a gente está recebendo no sentido positivo da pesquisa, foi verificar que os próprios moradores tiveram a possibilidade, a capacidade de ofertar proposições para solucionar, ou, quem sabe, não solucionar, mas pelo menos mitigar problemas que eles sentem na pele. E daí a gente teve uma gama de alternativas de soluções propostas, feitas pelos próprios moradores, né, para esse processo de mitigação, quem sabe, né, a reversão da problemática socioambiental. No final, como o objetivo geral era justamente o que? Verificar se essa educação ambiental poderia afetar uma possibilidade realmente metodológica efetiva para trabalhar as questões ambientais da comunidade, sem dúvida alguma, ela foi o objetivo alcançado nesse sentido.
à medida que os próprios moradores puderam, realmente, além de desvelar algumas situações invisibilizadas dentro da comunidade, eles puderam realmente se manifestar, propor alternativas e pôde também verificar o quê? Que é possível utilizar a mesma proposta metodológica para trabalhar as questões ambientais, ou questões sociais e qualquer outra faceta em realidades afins, em realidades semelhantes em outros lugares também. Então, foi isso. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Trazer os resultados da pesquisa é um momento muito gratificante, né, para todos os que estão aqui na mesa, porque é um processo que dura muito mais que 2 anos. Estão ali ainda nos planos de entrar aqui nesse mestrado. E à medida que a gente vai falando da pesquisa, a gente encontra, né, os nossos anseios e também nós somos confrontados a fazer várias alterações no decorrer do trabalho. Então, o trabalho que eu apresento agora ele está intitulado como Gênero na Educação Superior, né, percepções de professores do curso de licenciatura em Pedagogia na perspectiva da decolonialidade. E esse trabalho é fruto de uma base teórica que a gente se dispôs a conhecer durante o mestrado, e essa base teórica é a decolonialidade, como eu e o colega Romulo, a gente também trouxe essa possibilidade de falar sobre esse tema. Então, dentro desse parâmetro, minha pesquisa, ela propôs a pensar e olhar o mundo sob um olhar feminista. E esse olhar traz um sujeito nessa história, que são as mulheres. E essas mulheres, elas estão no espaço da universidade e elas estão atuando na docência. Então, os sujeitos da minha pesquisa são as professoras universitárias que trabalham ali na licenciatura em Pedagogia. E quando falo em decolonialidade, é preciso a gente compreender o colonial nesse processo, né? Porque a gente pode até pensar que as professoras universitárias estão nesse ambiente e esse ambiente já estão consolidados no seu processo de trabalho. Então, a colonialidade, ela subsiste na pessoa como uma forma de subjetividade dos processos, uma mentalidade subjetiva de opressão ainda dentro dos espaços da universidade. E não é diferente, porque nós estamos falando de uma sociedade que foi colonizada. E essa sociedade, ela impacta com seus processos também dentro da universidade. E esse processo tem um marco legal, que é a Europa, né, como grande centro desse processo. E a Europa, ela traz dentro dessa narrativa o eurocentrismo como padrão de dominação, de poder. E o eurocentrismo é uma influência política e econômica que vai consolidar seus processos. E a partir desse processo, a gente fala que a influência europeia está dentro do ambiente universitário. Então, a gente pensa dentro do trabalho falar sobre poder, ser e saber dentro dessas concepções dessas professoras. Então, o que é o poder? A gente vai falar que o poder ele está dentro de um privilégio epistêmico de gênero. Ou seja, as mulheres elas foram colocadas dentro do seio social numa posição secundária, né, uma posição inferior aos homens dentro desse processo. E aí a gente já começa a perceber um processo de inferiorização de gênero, né, na sociedade. E o ser como um estereótipo de gênero. Nós estamos falando de uma colonialidade de ser, né, em que mulheres e homens estão no processo de organização, e nesse processo de organização a gente está falando de uma hierarquia em que ela sobressai na sociedade o homem relatando os seus processos de poder. E em saber, nós estamos falando de uma geopolítica do conhecimento de gênero, como esses saberes eles estão sendo tratados dentro da universidade. Então, pensar sobre isso, a minha pesquisa ela vem falando de um ponto de partida que eu falo, de um marco referencial que eu falo, que eu vou falar minha pesquisa no campo do feminismo, né? E esse campo eu venho falando de uma narrativa toda escrita no feminino, para marcar todas, né, ao envolver todos, porque nós sabemos que a gente fala de todos e todas onde elas estão. Então a gente precisa marcar esse lugar. Então a minha pesquisa ela marca esse lugar de sujeito. Então eu me coloco na pesquisa, minha pesquisa toda escrita no feminino, no plural, e no singular e no plural, e eu como apreciadora do plural, eu utilizo dessa narrativa escrita para dizer o seguinte, que o espaço de pesquisa ele é político, e a gente precisa tornar ele cada vez mais ascendente nos aspectos
sociais. E as professoras, elas trazem várias percepções. E os resultados dessa pesquisa, elas são muito interessantes, porque as professoras, elas se colocam nesse processo de sujeito, né? E dentro da universidade, elas percebem variadas situações em que elas percebem o ser como mulher e professores, dentro de vários conceitos, como a hierarquia de gênero que ela percebe, quando ela está a cargos dentro da instituição, ela percebe uma hierarquia nesse sentido, e nesse sentido ela também se percebe sendo confrontada nos seus deveres. Será que ela dá conta? Será que vai dar certo o que ela está fazendo? Será que ela está direcionando corretamente? Então, sempre tem ali uma subjetividade, uma mentalidade negativa em relação àquela mulher que está neste lugar de poder. E quando a gente está falando de estereótipo de gênero, as colaboradoras, elas se colocam nesse processo. Elas dizem o seguinte: quando se é mulher, ela está distante, um pouco mais distante da universidade, da casa. Então, ela assume uma responsabilidade dentro da universidade que a coloca num espaço de interno conceito do que ela é. Então, ela todo o tempo está se perguntando: poxa, mas eu tenho os filhos, quando elas têm os filhos, né? Mas eu estou em casa, como é que é a situação de ser mulher? Então, elas se colocam, quando elas são mulheres e professoras, ser mulher no sentido de estar na universidade é também estar um pouco distante dos afazeres do lar. E quando se fala de gênero dentro de uma perspectiva dos estereótipos, existem outras concepções que vão além desses que eu já coloquei a vocês. Então, dentro dessa proposta, a decolonialidade ela vem buscando fazer um giro decolonial nesses processos. São vários que estão postos. E as professoras elas se colocam como uma abordagem feminista na universidade, falando, por exemplo, da necessidade de gênero na Unifap como uma inclusão de mulheres, de promoção dessa mulher nesse espaço. E as professoras, por exemplo, elas falam dos espaços de creche na universidade, não só para elas, mas para os alunos que estão aqui nesse espaço. Elas falam da necessidade de haver debates e discussões em torno de gênero na instituição. Algumas colocam que existe o debate está aqui presente, está. Aí elas colocam, por exemplo, que os debates em torno, por exemplo, das questões de sexualidade, de gênero numa questão queer, elas estão muito mais presentes do que questões mais específicas da mulher, como a violência doméstica, algo que vai muito além desse sentido. E as professoras, elas colocam também a necessidade de cota para as mulheres nas concorrências aos editais internos, porque elas percebem evidências de muitos homens concorrentes e elas colocam, mas eles, muitas das vezes, delegam às suas mulheres os espaços, enquanto nós precisamos dividir esse outro espaço. E elas colocam também a necessidade de uma integração da temática aos currículos dos cursos. Então, a gente avalia vários processos em torno dessas mulheres, da necessidade de fazer pesquisas específicas nesse campo. Então, o giro decolonial de gênero, dentro dessa abordagem feminista, ela traz justamente essa necessidade da gente percorrer e verificar os processos coloniais que estão postos dentro da universidade e incidir sobre eles. O giro decolonial nada mais é que a gente desconstruir os processos de opressão, de prioridades, que o espaço da universidade também a gente encontra. Então, esses foram os resultados da pesquisa e dizer que nós estamos abertos a qualquer coisa. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Também me sinto muito honrada de estar aqui compondo a mesa para apresentar um pouco dos resultados da minha pesquisa de mestrado, que foi conduzida pela minha orientadora, a professora Helena Simões, qual tenho muito orgulho de ter sido sua orientanda. Então, o tema da minha pesquisa de mestrado é sobre a educação e os direitos humanos na Universidade Federal do Amapá, tendências e lacunas no âmbito da pesquisa e da extensão. E aí ela tem um recorte de 2006 a 2018. O interesse por essa pesquisa, ele partiu sobre vários aspectos. O primeiro dele está relacionado à discussão, à importância em falar em direitos humanos, que é algo que está posto na sociedade, mas muitas das vezes há um desconhecimento.
E nós compreendemos que os direitos humanos ele é um instrumento para superar violações, discriminações. Então, tem que ser algo que a gente tem que pesquisar, tem que debater, tem que trazer para discussão. Outros pontos estão relacionados à minha vivência profissional. Eu tenho uma formação em Direito e trabalho com componentes de Direito no meu ambiente de trabalho. E também está ligado ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Ele é um documento que foi publicado em 2006 pelo governo federal, e esse documento ele traz inúmeras recomendações para as instituições de ensino superior para trabalhar a educação em direitos humanos sobre diversos aspectos, dentre eles a pesquisa e a extensão. E aí, a partir deste documento, que foi publicado a sua segunda versão em 2006, é que nós lançamos como problema de pesquisa verificar como a educação em direitos humanos está presente nas pesquisas e extensões da universidade, sobre esse recorte de 2006, que foi a partir da publicação do plano, a 2018. Por que 2018? Porque uma ação programática desse plano, ela recomenda que as universidades façam pesquisas a nível nacional e estadual sobre ensino, pesquisa e extensão em direitos humanos e que elas criem um cadastro atualizado. Então, foi um pouco para atender a recomendação do plano e verificar como é que está sendo feito isso aqui no âmbito da universidade. Então, foi a partir desse documento, nós traçamos 12 palavras-chave, e uma dessas palavras-chave é sobre gênero, sobre discussões LGBTQI+, sobre idoso, criança e adolescente, sobre questões raciais, foram 12. E aí, a nível de busca, né, nós verificamos que no âmbito da pesquisa foram encontrados 123 registros com essas palavras, e aí dessa seleção que nós verificamos que tem abordagem de direitos humanos, restou 99. E no âmbito da extensão nós encontramos 122 registros, ok? E aí como é que se deu essa pesquisa? Nós categorizamos em 5 grandes categorias e fizemos esse levantamento relacionado a quantitativo de pesquisas por essas grandes áreas. O que foi levantado de 2006 a 2018 por gênero, por LGBT, por questões raciais? E aí também fazer a análise dessas tendências por cursos, por pesquisadores vinculados aos cursos, e também, a partir desses registros de pesquisas, verificar o que está sendo discutido ao longo desse período. O que foi muito discutido no âmbito das questões raciais? O que foi muito discutido, e aí a gente chama de tendência, no âmbito das questões de gênero, né? Tanto em termos de discussões, quanto em termos numéricos. E aí, a nossa pesquisa ela se dividiu em 3 momentos. O primeiro momento, nós procuramos fazer uma exposição sobre explicar o que é os direitos humanos, essas concepções, os fundamentos da EDH, que por vezes é desconhecido, por vezes não é compreendido. E aí, fazer essa fundamentação teórica com base em Dornelles, com base em Viola. No segundo momento, fazer um estudo apresentando à universidade, desde a concepção histórica, sobre a finalidade, qual é a finalidade, qual é a função social da universidade, no âmbito da pesquisa e extensão, o que se espera da Unifap, por exemplo, né? E também apontar, né, problemas e reflexões no âmbito da universidade. Porque se nós estamos buscando fazer um levantamento das pesquisas em direitos humanos, nós também verificamos que as discussões apontam para que muitas universidades estão tendenciando, estão caminhando para o interesse em pesquisas, aquilo que o capital exige, né, aquilo que o mercado quer. E isso a gente sabe que pode comprometer
as pesquisas em direitos humanos podem não ser algo de interesse dos pesquisadores. Isso muito nos preocupa. E também, né, no último momento, fazer essa análise dos resultados. E aí, dessas análises, né, foram inúmeras constatações. A primeira dela é que nós percebemos é que a LH se faz presente na universidade, por meio da pesquisa e da extensão. A segunda faz uma discussão em que os direitos humanos ele não é uma questão somente de conhecer, mas de garantir. Né? A gente discute muito essa questão de afirmação de direitos, mas quais são as medidas para efetivar? A gente até estava discutindo com o Rômulo, né? Tem discussão aí sobre o reconhecimento da adoção, né? LGBT, mas quais são os meios para efetivar? Então, nós compreendemos que os direitos humanos ele precisa de medidas efetivas para a sua aplicabilidade. E no âmbito da universidade, em relação às pesquisas e extensões, foi verificado que desse levantamento, as maiores tendências por discussões foram relacionadas aos grupos étnicos, destacadamente as questões indígenas. E, como lacunas, né, nós percebemos pouca frequência de discussões, por exemplo, em termos LGBT, questões que estão ligadas a grupos geracionais, como criança e adolescente. E aí, lá nos resultados, a gente aponta em relação ao número, em relação à discussão, de forma mais detalhada. Então, assim, essa pesquisa, a gente ficou muito feliz com o resultado que ela trouxe, porque procurou fazer uma abordagem bem macro dos direitos humanos em diversas perspectivas, fazer esse olhar e refletir mesmo sobre o que a universidade vem, né, pesquisando e oferecendo à comunidade nas suas ações de extensão. E aí a gente espera continuar esses estudos, né, publicar esses resultados. Enfim, são essas as minhas contribuições, eu agradeço de coração. Mais uma vez, eu externo meu agradecimento à minha orientadora, que me apresentou esse caminho, né, da educação em direitos humanos. E é isso. Muito obrigada. Bem, eu quero agradecer aos egressos. Gente, Beatriz. Eu já estou se desligando da gente. Mas, como vocês puderam ver, né, são trabalhos bastante interessantes. Outros colegas não puderam estar aqui, mas eu vi um colega que estudou sobre a questão da religiosidade no quilombo do Piauí, que a professora Piedade orientou, com um trabalho belíssimo. Por alguma razão eu não pude estar aqui. A Priscila também foi orientando a professora Ângela, que fez um trabalho sobre o brincar, numa região ribeirinha, lá no arquipélago do Painique, né? Ou seja, só foram trabalhos, cada trabalho assim, apresentado foi de uma riqueza muito, muito interessante. Trabalhos relevantes mesmo para a sociedade. E eu queria fazer aqui uma ressalva, né? Nós estamos apresentando os trabalhos da nossa linha de pesquisa, né? Educação, Cultura e Diversidade, mas a outra linha, pesquisa educacional, também, né, apresentou trabalhos bastante interessantes, tá? Então, eu vou aqui, mais uma vez, agradecer vocês, viu? Obrigada por terem vindo aqui conosco, a brilhantar o nosso evento e se apresentar à sociedade. Muito obrigada. Tá certo? E a gente vai se encontrando aí ao longo da vida, né? Tá bom. Obrigada.